Então, já vamos iniciar nossa aula. Hoje a gente vai, pessoal, falar sobre o processo de transformação. Processo de transformação na administração da produção, certo? Então, vamos ver o que a gente vai falar hoje, sobre o que vamos falar em nossa aula. Pronto. E o que a gente vai falar hoje, a gente vai conceituar. Caramba, peraí, pessoal. Pronto. A gente vai conceituar os processos, vamos ainda falar sobre as entradas, as saídas, o que quer dizer cada um desses, digamos assim, desses itens que vão estar inseridos dentro de um processo de transformação, tá bom? Então, vamos ver tudo isso, que são partes, né, das operações para a gente produzir um produto, um serviço, né? E é justamente através da produção que a gente vai, da transformação, melhor dizendo, que a gente vai, no caso, ver, né? Como é que se dá realmente toda a ação da produção. Bom, aí a gente inicia com essa pergunta para vocês. O que é processo? Alguém sabe o que é processo? Vocês já se envolveram em algum processo? Vocês sabem me dizer se vocês já se envolveram em algum processo? Vocês podem estar se perguntando assim, professor, eu não me envolvo com essas coisas, não. Isso aí é coisa de... coisa jurídica, não é conosco, não. Mas não é esse processo que a gente está se referindo aqui, pessoal. Nós estamos nos referindo a processo, a parte, né, em que a gente vai desenvolver as operações. Ou seja, todas as operações que produzem produtos e serviços através da transformação da entrada em uma saída, ou seja, a gente tem uma entrada de alguma coisa, né? E lá no final sai, né, algo que foi transformado, diferente do que entrou digamos assim, na entrada, né? Isso é o processo de transformação. E aqui, pessoal, vocês podem ver que a gente tem nessa imagem o processo de transformação, como ele acontece. Então, a gente vai ter alguns recursos que são imprescindíveis para que o processo de transformação aconteça e assim saia os bens ou serviços para os consumidores. Então, esse processo envolve recursos a serem transformados. Olhem só que recursos são esses. Pode ser materiais, pode ser informações, podem ser consumidores. E além desses processos a serem transformados, esses recursos, melhor dizendo, a serem transformados, a gente vai fazer uso de recursos de transformação, ou seja, de recursos para que a gente possa, né, fazer a transformação nesses materiais aqui, nesses recursos aqui. Então, um precisa do outro. A gente precisa ter esses dois recursos aqui, né, ou uma mistura deles, para que a gente consiga fazer essa transformação e, na sequência, a gente forneça aí um bem ou um produto, né, digamos assim, tá certo? Então, a gente tem aqui, né, essas entradas, que também a gente chama de input. As entradas são os recursos. Eles são transformados aqui dentro e a gente tem a saída. Dentro dessa saída, a gente tem os bens e os serviços que os consumidores vão consumir.
Bom, aqui está um exemplo de transformação. A gente tem aqui o exemplo da madeira, né? Em que ela é extraída, né, da natureza, elas são transportadas até o centro, né, de transformação, até o momento em que esteja disponível para serem transformadas. Para serem transformadas, né? No caso aqui a gente tem um ambiente de carpintaria, né? O cara que vai transformar essa madeira numa mesa, né, com cadeiras, enfim. Então a gente tem aqui a entrada, a gente tem a transformação e temos aqui a saída, tá? Então, basicamente, o processo de transformação é isso, né? Uma entrada, a transformação e a saída. Outro exemplo é aqui, ó, a transformação do estado emocional de um consumidor. Ah, professora, e dá para fazer isso? Claro que dá. A gente tem infinitas maneiras de transformar o estado emocional de um consumidor. E aqui a gente tem um exemplo disso, né? O consumidor está aqui, né? A mulher que está triste e tal. A gente vai transformar ela, né? Com o recurso aqui, digamos, né? Com esse processo aqui, que é, no caso, como é que eu posso dizer? O parque de diversões, né? Então, o parque de diversões, ele vai fornecer a essa consumidora, né, esse processo de transformação, em que a saída, digamos assim, no caso, a saída dela vai ser, né, a alegria, a felicidade, a satisfação. Então, a gente tem a entrada, a transformação e a saída. Então, vejam bem que isso também é exemplo de transformação desse recurso aqui, ó. Desse recurso bem aqui, que são os consumidores. Porque eu posso transformar tanto materiais, como posso transformar informações, como eu posso transformar consumidores. Tá certo? Bom, e o que realmente são processos, professora? Vamos especificar melhor o que são esses processos? Esses processos, pessoal, são os arranjos, né? De recursos que produzem produtos e serviços. Então, a gente faz uma alocação, né, desses recursos para que eles sejam transformados. E cada operação, ela é composta por um conjunto de processos que são interligados. Aí aqui eu quero que vocês imaginem deixa eu ver o que, meu Deus, uma engrenagem. Vocês já viram a engrenagem? Que ela funciona, né, ligada à outra. E assim vai dando sequência ao processo. Então, para que a gente consiga, digamos, fazer com que tudo funcione dentro de um processo, a gente precisa que esses processos eles sejam interconectados. Tudo vai estar dentro de uma sequência. E um detalhe importante, a saída de um processo, a saída de um produto, a saída de um bem, a saída de algo dentro de um processo já dá o start para iniciar um novo processo ou a entrada de um novo, né, de um novo recurso, de um novo material, enfim, toda saída ela já dá o start para uma nova entrada. E assim a gente vai seguindo o workflow, né, que é o fluxo de trabalho.
E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de inputs, né, de recursos que a gente pode estar fazendo a transformação, o processo de transformação e o output, tá? Antes da gente especificar melhor, né, através de exemplos, eu queria também falar para vocês sobre os materiais, as informações e os consumidores, tá? Uma vez que os materiais, eles podem ser, no caso, tudo que tem propriedade física, né? Tudo que tem uma forma, uma composição, digamos assim, a madeira, como eu mostrei aí no exemplo, né? A madeira é um exemplo de material que a gente pode transformar, porque é um material físico, né? Dá para a gente tocar, tá certo? A gente tem algumas operações do varejo também que processam alguns materiais que vão estar mudando, por exemplo, de posse, né? Eles são materiais, né? Mas o que a gente vai mudar ele é o local, tá? Por exemplo, o supermercado, né? A gente tem um supermercado e dentro do supermercado a gente tem vários materiais, vários produtos. E ali dentro do supermercado a gente tem processo de transformação. Só que o processo de transformação não é você fazer a comida, não é você fazer o produto, não. O processo de transformação que vai estar envolvido ali é do estado dele, né? Ele vai sair daquele local e vai para outro, ou seja, não é nem o estado, é o local, né? O local que o produto vai estar, tá bom? A gente tem ainda também a questão da informação, que é outro recurso que a gente pode tá mudando, e a informação, ela pode também passar por essa transformação, né, de propriedade, onde a gente pode transformar tanto a posse dela, né, a gente pode transformar os dados, né, em uma informação mais acertada, que depois eu vou até mostrar também exemplos disso para vocês. E tem também outro recurso, né, a serem transformados os consumidores. Os consumidores também, que eu já mostrei aí, no caso da jovem, né, que estava triste, a gente teve uma mudança no estado emocional dela, quando ela foi para o parque de diversões. Então, a gente pode mudar esses 3 elementos aí do processo, né, de transformação. E aqui está o exemplo, pessoal, de recurso, né, de input, do processo de transformação e do output. Numa operação de linhas aéreas, por exemplo, como recurso, a gente tem o avião, o piloto, a equipe de bordo, a equipe de terra, né, porque precisa aquele pessoal que gerencia ali a pista de pouso, né, e também temos os passageiros e as cargas. Então, tudo isso vai ser recursos de input em um serviço de transporte aéreo, tá? A gente vai ter tudo isso. Bom, e aí, professora? O que vai acontecer dentro dessa operação aqui, dentro dessa produção aqui? Vai acontecer que alguma coisa vai ser mudada, né? Que pode ser os passageiros ou as cargas. No caso aqui, a gente vai ter a transformação, né, do passageiro e da carga de local. A gente vai ter o transporte, né, desses passageiros e dessa carga pelo mundo todo, né, ou qualquer linha em que a companhia aérea ela faça a sua conexão, né. E no output a gente vai ter os passageiros e as cargas transportados, né. Então ele sai de um lugar, vai para o outro, e essa saída de um lugar para o outro a gente tem o processo de transformação que é o transporte de passageiros e cargas. Numa loja de departamentos, a gente tem os produtos à venda, né? As equipes de vendas, os registros informatizados, os clientes, tem tudo isso como parte dos recursos, né? Sejam eles transformadores
ou dos recursos a serem transformados para que o processo de transformação aconteça e a gente tenha aí um output. No processo de transformação dessa loja de departamento, a gente tem a questão de dispor, né, os bens, os produtos lá nas gôndolas, nas araras. A gente tem aqui, no caso, fornecer aos clientes, né, conselhos de compras, vender o próprio produto, né, que tem lá na loja. E o output vai ser os consumidores e os produtos juntos, porque tanto a gente pode transformar o consumidor, né, dentro das suas perspectivas, né, na sua mudança psicológica, emocional, até a sua maneira de se vestir, enfim, vários elementos que podem ser mudados. E o produto que vai junto com esses consumidores. Numa gráfica, a gente tem como recurso impressoras, desenhistas, prensas, né, de impressão, papel, tinta, enfim. E aqui no processo a gente vai ter a própria impressão, encadernação, né? Tem também o projeto gráfico, tem essa pegada também de fazer o projeto para poder ser imprimido. E o output será o papel impresso, né? O item impresso e o material desenhado. Bom, a polícia, professora, até a polícia tem processo de transformação? Sim, tem sim, pessoal. No caso da polícia, a gente tem os oficiais, né, como recursos, o sistema de computador, a informação, o público, que são tanto os defensores da justiça, os criminosos, e também a população em geral, que é, né, no caso, outro público da polícia. E no processo de transformação, a gente tem prevenir, solucionar e prender criminosos, né? Prevenir, solucionar crimes e prender criminosos, para que a gente tenha, no caso, como saída, uma sociedade justa e a população, né, os cidadãos, com aquele sentimento de segurança. Numa fábrica de comida congelada, nós temos também, né, os recursos de entrada, para ser transformado e para fazer com que essa transformação aconteça. A gente tem a comida fresca, os operadores, os equipamentos de processo de alimentos, os congeladores, né, para poder fazer com que essa comida seja congelada. E no processo de transformação vai ter todo o preparo da comida e, na sequência, o congelamento da comida. E como saída, tem, no caso, a comida congelada. Então, vocês puderam ver aqui, ó, que tudo que vocês imaginarem tem um processo de transformação acontecendo, tá? Tudo tem algo que vai ser transformado. Bom, as entradas, aí a gente vai especificar melhor elas, né? Aqui a gente especifica melhor as entradas, que eu já até antecipei para vocês, né? Um pouquinho sobre os materiais, informações e consumidores. Os recursos a serem transformados, eles são os recursos que vão ser tratados, eles é que vão sofrer a transformação, né? Vão ser transformados ou até mesmo convertidos em outra forma, em alguma forma. Então, esses a serem transformados pode ser o quê? Materiais, informações e consumidores. Vocês têm que ter cuidado para não confundir eles dois, tá? Porque são muito parecidos, ó. Os recursos a serem transformados. Quem são os recursos que podem ser transformados? Materiais, informações e consumidores. Os materiais também podem ser matérias-primas, né? Por exemplo. E os recursos de transformação são o que a gente vai precisar para que esses recursos aqui, eles aconteçam, né? Esses recursos aqui, eles sejam transformados. Então, são os recursos que agem sobre os recursos a serem transformados. Aí a gente pode ter instalações, funcionários, a gente pode ter também ferramentas, né? Os equipamentos para fazer com que tudo isso seja transformado. Nas instalações, a gente pode ter aí, mas vocês vão ver aí no material que eu vou colocar para vocês, depois de darem uma lida, que as instalações, elas podem ser prédios, equipamentos, terrenos e tecnologia. E já os funcionários, eles podem ser aqueles que vão
realmente operar, né, todo esse maquinário, todas essas instalações, vão também manter, vão planejar, vão administrar a produção, tá? Então, a gente vai fazer com que tudo seja transformado a partir desses recursos, né, de transformação. Aí a gente tem os exemplos de entradas. As entradas que também são chamadas de quê, pessoal? Inputs, né? Ah, professora, mas antes de P e B, a professora de português nos ensinou que escreve com M. Mas não, pessoal, aqui é uma expressão de entrada no idioma inglês, tá? Por isso que tá assim, inputs. Input significa entradas em inglês. E essas entradas que a gente vai se referir aqui são os recursos a serem transformados e os materiais. Eles são aqueles recursos que podem ter suas propriedades físicas transformadas pelo processo. Ou seja, tanto a sua forma como a sua composição, a gente pode transformar esses materiais. Vocês lembram do exemplo da madeira, não lembram? Que tem o carpinteiro transformou ela em uma mesa, então teve a sua forma, ela foi transformada, né? A forma da madeira, ela foi transformada. Ela tinha a forma de uma árvore, né? Do tronco, e ali, quando ele passou pela carpintaria, foi transformada em uma mesa e uma cadeira para ser utilizada e vendida, né? Utilizada pelo consumidor, vendida aí pelas lojas, tá? E a gente tem também outro exemplo aqui, que a gente vai ter como saída o pãozinho. Mas para isso a gente precisa dos ingredientes, né? E os ingredientes são os materiais. E aqui a gente vai mudar a composição desses materiais aqui. A farinha, o ovo, o fermento, a manteiga, o sal, o leite. Então, tudo isso vai entrar nesse processo aqui de transformação. A gente vai transformar esse material aqui, vai juntar tudo, vai bater, vai misturar, né? Para que na saída a gente tenha o pãozinho. As informações, olha que coisa interessante também, né? A gente pode transformar também informações. Então, é outro exemplo de entradas de recursos a serem transformados, uma vez que as informações são aqueles recursos que podem ter suas propriedades informativas transformadas. Então, a gente vai transformar as informações aí na sua forma, ou até mesmo no objetivo dessa informação, tá? A gente vai ter, por exemplo, dados brutos, né? A gente vai colher esses dados brutos e vamos transformá-los para que a gente tenha, no caso aí, algo que nos mostre mais visivelmente esses dados. Por exemplo, digamos assim, vamos dar um exemplo aqui para vocês, né? Aí em Paulistana, inclusive eu até morei próximo ali, aquela estação de medição meteorológica, acho que vocês sabem onde é, né? Lá no Lagoa. Acho que é Lagoa o nome do bairro. E lá tem uma estação que mede, né, que faz as medições do clima, do tempo de Paulistana. Bom, se a gente for ver lá naqueles equipamentos, eles vão mostrar alguns dados brutos, né? Mas para que esses dados brutos eles passem a ser uma informação que seja mais entendida por todos, eles passam por um processo de transformação. Então, esses dados, né, vão para o centro meteorológico, ele analisa lá, e no final, né, como saída, ele diz, ó, por exemplo, Paulistana vai chover, não vai chover, vai fazer frio, né, vai ter uma estiagem, vai ter tempos de seca, né, e assim dá para a gente ter uma informação mais entendida por todos, tá? Então, exemplo aí de informação. Outro exemplo de informação também que pode ser transformada é o que os bancos fazem. Quando eles fazem, quando a gente mexe, por exemplo, na nossa conta e fazemos, digamos assim, uma transferência, os alunos da professora Micaele vão fazer uma transferência
de R$ 5 cada um para a conta dela. Ou seja, aquela informação de que o meu saldo era de 1 centavo, né, passou a ser R$ 4.000, porque os meus alunos transferiram cada um R$ 5, né, para a professora Micaela através de um Pix. Então, teve uma transformação de informação aí. Enquanto que no momento o meu saldo era de 1 centavo, né, passou para R$ 4.000. Então, a gente teve uma transformação de informação aí. Porque ele recebeu essa informação de que estava entrando, né, o dinheiro na minha conta estava sendo depositado, e aí ele já foi fazer o processo para que aqueles dados, né, fossem creditados na minha conta. Entendido? Vamos lá. Outra coisa que pode ser mudada, isso aqui acontece muito com vocês, que eu tenho certeza, tá? Que é outra coisa que a gente pode mudar, né? Outra entrada que pode ser transformada é o do próprio consumidor. E aqui são as pessoas que vão ser transformadas. E as pessoas, elas podem mudar a sua propriedade, né? Tanto física, psicológica, emocional, né? Então, a gente vai transformar elas, né? As pessoas, pelo processo, né? Ou usufruir de serviços. Isso aqui acontece muito com a parte dos serviços. Então, a gente tem como exemplo os serviços estéticos, né? Quando você vai na cabeleireira, quando você vai no barbeiro, quando você vai no parque de diversões, né? Que eu já falei aí para vocês. A gente também tem o serviço de hospedagem, entretenimento, transporte, restaurante, né? Tudo isso aí vai transformar, parque de diversão, tudo vai transformar, né, a pessoa, o consumidor. Aí aqui a gente tem a entrada, né? Vocês podem ver que o Chico Buarque aqui tá um pouquinho triste, né? Tá com uma cara aí meio que não de bons amigos. Ele entra aqui, né? Vai consumir o serviço aqui do Spotify, ou seja, vai ouvir uma música legal, vai ouvir aí os funk, né? Sei que vocês gostam, os forrozinhos. E aí, como saída, a gente vai ter um Chico Buarque feliz da vida, né? Sorrindo por vento. Então, basta escutar a música no Spotify que o cabo ficou alegre e satisfeito, não foi? Eu sei que vocês fazem muito isso, vocês... tô triste, eu vou escutar uma música. Aí começa a escutar aquela música, até passa no TikTok, né? Aí começa a dançar, começa a soltar o esqueleto, aí menino muda que é uma beleza. Aí já passa a sorrir, já tem outra fisionomia, né? Bom, também temos como exemplo as instalações. As instalações também que são exemplos de entrada. Mas aqui eu quero que vocês observem que essas entradas aqui já é um pouquinho diferente. Enquanto que essas outras aqui, ó, olhem o nomezinho que nós temos aqui, recursos a serem transformados. E aqui são as entradas, recursos de transformação. Os recursos de transformação que a gente está falando aqui, a gente dá como exemplo, né? As instalações. A gente pode ter prédios, equipamentos, terrenos, tecnologia para fazer com que o processo ele ande mais rápido, por exemplo. Né? Então, as instalações englobam tudo isso daqui. E o exemplo são as máquinas, os sistemas, os equipamentos, ferramentas. Então, tudo isso a gente vai precisar para que, como entrada, né, para o processo de transformação. Bom, temos o exemplo aqui do mesmo caso lá do pãozinho. Para a gente poder fazer o pãozinho, a gente usou os materiais lá, né, os materiais para poder fazer o uso, né, aqui, ó, do pãozinho, esses materiais aqui, a gente fez a transformação dele aqui, mas não é só ter os ingredientes, a gente precisa também ter máquinas. Por exemplo, o forno. O forno é um exemplo de instalação. E essa instalação é uma entrada. Então, a gente tem essa entrada para que a transformação aconteça e o pãozinho saia quentinho aqui, né, como um output. E o funcionamento
funcionário, que é outra entrada, que a gente precisa dele para fazer o pãozinho. Então, ele é um recurso de transformação. O funcionário, que pode ser todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, como eu já falei para vocês, né, em todos os níveis. Seja ele para manusear a máquina, seja para ele planejar, né, administrar. Então, o exemplo aqui são os operadores, os profissionais especializados, o próprio gerente de produção. Então, a gente precisa das pessoas para fazer acontecer o processo de transformação, para a gente poder fazer aquela mistura, para a gente poder fazer o uso do forno, né, para que saia aqui o pãozinho. E como saídas, a gente vai ter, né, os produtos e os serviços. Então, todos os processos de produção, eles produzem ou um produto ou um serviço. E em todos os níveis, em todos os locais, né, a gente vai ter um produto saindo ou um serviço saindo, né? Então, são exemplos de saídas. Os produtos, tá? Que podem ser tangíveis. Aqui a gente está falando realmente de algo que a gente pode ter a materialidade, né, do produto, e você pode tocar fisicamente, né, o que você realmente pode tocar. Pode ser o pãozinho, pode ser a TV mesmo, o aparelho de TV, né, o jornal, papel impresso, né. E serviços aqui, no caso, são esses que são intangíveis, que pode ser o serviço, né, lá do cabeleireiro, do barbeiro, da mulher que faz a sua unha, né, da hospedagem que você vai fazer num hotel. E a gente também tem a questão dos dois envolvidos, né, do misto entre os dois, que é um produto e o serviço, né, os dois dentro da mesma pegada. Então, alguns processos, eles produzem tanto produtos como serviços, que é o exemplo aí do restaurante, que o restaurante ele vai produzir uma comida, né, uma refeição, e também vai ter o atendimento. A gente vai ter os dois, né, envolvidos e os dois saindo aqui, né, do processo, né, como saída ou output. E aqui, pessoal, olha que coisa interessante. Eu vou colocar para vocês, já está programado, viu? Para vocês assistirem esses vídeos aqui às 5 horas da tarde. Eu já programei, tá bom? Vai aparecer para vocês aí às 5 horas, que é a nossa aula, a nossa segunda aula de produção. Às 5 horas. A nossa aula é marcada para 5h10, mas aí 5 horas já vai estar disponível para vocês esses vídeos aqui, né, de produção, de um processo, de exemplos, né, de processo de transformação, que é o da cachaça, do papel, lata de refrigerante, hambúrguer e do atendimento ao cliente. Esse do atendimento ao cliente é muito engraçado, é até um vídeo de comédia. Esse aqui do hambúrguer é lá de Portugal, vocês vão ver isso. Esse aqui das latas de refrigerante é um pouquinho antigo, mas também é muito legal vocês assistirem, tá bom? Então, vai ser bem interessante vocês assistirem, tá? É muito massa esse tipo de vídeo. Eu assistia direto quando era... Eu gostava de saber como é que funcionavam as coisas. Ah, que legal. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Para a gente poder acertar aqui alguns detalhes das nossas atividades, tá bom? Então, eu peço que vocês continuem aí, que a gente vai já continuar aqui as nossas interações.